sobre o que aconteceu com o Irã e o Oriente Médio e algumas notícias de última hora que acabaram de chegar. Conosco esta noite o vice-presidente J.D. Vance. Senhor vice-presidente, obrigado por vir. Há poucos segundos, o presidente foi ao Truth Social e digitou o seguinte: foi totalmente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total. Cessar-fogo completo e total foi o que ele escreveu. Sim. O que isso significa? Como isso aconteceu? Qual é o desdobramento aqui? Eu acho que o que isso significa, Brett, é bastante simples. Primeiro de tudo, o presidente, sem bato na madeira, ter uma única baixa americana, destruiu o programa nuclear iraniano. Agora estamos em um lugar onde não estávamos há uma semana. Há uma semana, o Irã estava muito perto de ter uma arma nuclear. Agora, o Irã é incapaz de construir uma arma nuclear com o equipamento que possui porque nós o destruímos. Então, isso é algo muito, muito grande. Agora, o que isso significa, eu acho, é que precisamos conversar com o Irã e, claro, com Israel sobre o que o futuro reserva. Porque, embora tenhamos destruído o programa nuclear iraniano, nossa esperança e nossa expectativa é que eles não tentem reconstruir esse programa. E eu acho que é isso que o presidente está realmente tentando descobrir aqui. Construir um acordo de longo prazo para que possamos ter paz na região, onde nossos aliados regionais e, claro, o povo americano, mais importante ainda, possam estar seguros, mas também para garantir que a destruição do programa nuclear iraniano, que já aconteceu, não seja algo que eles tentem reconstruir. Quero falar sobre a parte da destruição em apenas um minuto, mas eu só quero ler isso na íntegra para entender o contexto. Parabéns a todos. Foi plenamente acordado entre Israel e Irã que haverá um cessar-fogo completo e total em aproximadamente 6 horas, quando Israel e Irã tiverem encerrado suas missões finais em andamento. Por 12 horas, quando o cessar-fogo por 12 horas. Claro. Em que ponto a guerra será encerrada? Oficialmente, o Irã inicia o cessar-fogo e após 12 horas, Israel inicia o cessar-fogo e após 24 horas, o fim oficial da guerra de 12 dias será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeitoso, partindo do princípio de que tudo funcionará como deve, o que de fato acontecerá. Gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a resistência, coragem e inteligência para encerrar o que deve ser chamado de Guerra de 12 dias. Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não aconteceu e nunca acontecerá. Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Irã. Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América e Deus abençoe o mundo. Ele parece confiante de que tudo isso está se encaixando. Isso mesmo. E quando você saiu da Casa Branca, você achava que tudo isso estava se consolidando aqui? Quando saí da Casa Branca, achei que talvez conseguíssemos concluir tudo antes desta transmissão. E parece que o presidente conseguiu fazer isso. Quero dizer, veja, ele tem trabalhado ao telefone o tempo todo, francamente, antes da guerra de 12 dias começar, mas certamente ao longo dos últimos 12 dias, o presidente tem sido extremamente claro sobre o objetivo nacional dos Estados Unidos aqui. É criar um mundo onde o Irã não pode construir uma arma nuclear. Nós, é claro, destruímos o programa nuclear que eles tinham e o presidente disse a toda a equipe: vamos trabalhar para garantir que eles não tentem reconstruir essa capacidade nuclear no futuro. E veja, isso é algo ótimo. Para Israel, pense nisso, eles alcançaram um objetivo militar importante, ajudaram-nos a destruir o programa nuclear iraniano. Eles também destruíram a capacidade de mísseis convencionais do Irã que ameaçava o país de Israel. Para os iranianos, acho que esta é uma nova oportunidade de realmente buscar o caminho da paz. Como eu disse ontem, o que os iranianos mostraram através do apoio a redes terroristas, através do seu agora fracassado esforço de construir uma arma nuclear, é que eles simplesmente não são muito bons em guerra. E eu acho que o presidente realmente apertou o botão de reiniciar e disse: olha, vamos realmente promover uma paz duradoura para a região. Esse sempre foi o objetivo dele. Na verdade, acho que quando olharmos para trás, diremos que a Guerra de 12 dias foi um momento importante de reinício para toda a região. Você ficaria surpreso se o Irã estivesse dando sinais de que não tem um plano específico de cessar fogo? Como teria sido a comunicação com os iranianos para obter esse nível de confiança e divulgar uma declaração tão detalhada? Bem, uma das coisas que aprendi, Brett, sobre os iranianos nesses últimos 4 ou 5 meses neste cargo é que o que eles dizem publicamente e, em particular, pode às vezes ser muito diferente. Acho que os iranianos deixaram claro que não querem que essa guerra continue por muito mais tempo. Suas defesas aéreas foram totalmente destruídas, seu programa de mísseis convencionais foi amplamente destruído e seu programa nuclear foi obliterado, como eu disse.
Então acho que os iranianos estão em um ponto em que não querem continuar lutando. Você viu o presidente, e eu não tenho a verdade na minha frente, mas ele falou sobre as próximas 6 horas, finalizando os ataques. Quer dizer, o que eu acho que ele está falando é que agora, para os americanos que estão assistindo, está escuro lá. É normalmente nessa época que israelenses e iranianos atiram uns nos outros. Acho que há algum reconhecimento de que isso pode continuar por mais algumas horas e amanhã realmente será um novo dia. O fim da guerra de 12 dias, o fim do programa nuclear iraniano, e eu realmente acredito que é o começo de algo muito grande para a paz no Oriente Médio. Então você disse totalmente obliterado. O presidente disse que o programa nuclear do Irã foi totalmente obliterado. Sim. Você sabe com certeza onde está todo o urânio altamente enriquecido? Bem, Brett, acho que essa, na verdade, não é a questão diante de nós. A questão diante de nós é: o Irã pode enriquecer o urânio até um nível de grau militar e eles podem converter esse combustível em uma arma nuclear. E nós sabemos, com base no sucesso da nossa missão, é claro, na liderança do presidente, mas também na incrível habilidade das nossas Forças Armadas, que os 2 objetivos da missão foram completamente alcançados. Sabemos que eles não podem construir uma arma nuclear. Agora, você perguntou sobre o urânio altamente enriquecido. Sim, 900 libras disso. Mas o que sabemos, Brett, é que o urânio é algo que existe em grande quantidade. Nosso objetivo era enterrar o urânio, e eu realmente acho que o urânio está enterrado, mas nosso objetivo era eliminar o enriquecimento e eliminar a capacidade deles de converter esse combustível enriquecido em uma arma nuclear. Na verdade, eu acho que esse é um ponto importante, Brett, porque tantas pessoas que têm focado no urânio altamente enriquecido. 60. O foco principal, Brett, tem sido destruir a capacidade de enriquecimento deles, porque não queremos que 60% de urânio se torne 90% de urânio. Essa é a verdadeira preocupação e é isso que tornou nossa missão tão bem sucedida. Então, depois de tudo isso, se o governo iraniano sobreviver como está, o que o impedirá de se reconstruir ao longo do tempo se eles de fato moveram o urânio altamente enriquecido a 60%? Sabe, essa é a preocupação. Não, a grande preocupação, Brett, e isso é novamente o que destruímos, é a capacidade deles de enriquecer urânio. Se eles têm urânio enriquecido a 60%, mas não têm a capacidade de enriquecer até 90%, e além disso, não têm a capacidade de converter isso em uma arma nuclear, essa é a missão cumprida. Isso é a destruição do programa nuclear deles, e é por isso que o presidente, acredito que corretamente, está usando esse termo. Mas aqui está a questão. Se o Irã estiver desesperado para construir uma arma nuclear no futuro, então eles terão que lidar novamente com um exército americano muito, muito poderoso. Nossa esperança é que a lição que os iranianos tenham aprendido aqui seja: olha, podemos lançar uma bomba Bunker Buster do Missouri até o Irã completamente sem sermos detectados, sem pousar uma vez sequer, e podemos destruir qualquer capacidade nuclear que vocês construam. Acho que essa lição é o que vai ensiná-los a não reconstruir sua capacidade nuclear. Ontem você estava falando em nome do presidente quando disse que ele não estava interessado em uma mudança de regime? Bem, Brett, para as Forças Armadas americanas, não é nossa missão, não é mudança de regime. Nossa missão era destruir as instalações nucleares e o programa nuclear do Irã, o que, claro, fizemos. Acho que o que o presidente também disse é que se o povo iraniano quiser tomar uma decisão sobre mudança de regime, isso é uma questão entre o povo iraniano e o regime. Claro, apoiamos os lutadores pela liberdade em todo o mundo, mas nossa missão era destruir as instalações nucleares e foi isso que fizemos. Então você não acha que há uma mensagem contraditória quando ele vai ao Truth Social e diz: não é politicamente correto usar o termo mudança de regime, mas se o regime iraniano atual não conseguir tornar o Irã grande novamente, por que não haveria uma mudança de regime, miga? Bem, acho que o que o presidente está dizendo de forma muito clara, Brett, é que se o povo iraniano quiser fazer algo em relação à sua própria liderança, isso cabe ao povo iraniano. Mas o interesse nacional de segurança dos Estados Unidos aqui é muito simples. É destruir o programa nuclear. Foi isso que fizemos. E agora que a guerra de 12 dias parece estar efetivamente encerrada, temos uma oportunidade, eu acredito, de reiniciar um verdadeiro processo de paz. Brett, isso não se trata apenas de 2 países, Irã e Israel. Todos esses estados árabes do Golfo querem paz, querem investir, querem construir hardware de inteligência artificial.
Eles querem, de certa forma, entrar na nova economia, e isso era impossível quando havia o Irã, que, como o presidente disse, agindo como um valentão em todo o Oriente Médio. Nós realmente achamos que, se os iranianos forem inteligentes sobre o caminho a seguir, este poderá ser o início de uma nova era econômica de prosperidade. É claro, para nossos aliados árabes do Golfo, para nós, para os israelenses, para todos. Mas será necessário que os iranianos joguem com inteligência daqui para frente? O presidente chamou isso de muito fraco, né? O míssil iraniano disparando contra a base americana no Catar, Al-Udeid. Foi uma manobra para salvar as aparências? Como se passa disso? Disparar mísseis contra uma base do EUA para um cessar-fogo, como ele detalha neste Truth Social. Bem, como o presidente disse, eles realmente nos deram algum aviso aqui. E achamos que fizeram isso porque não queriam matar americanos e não queriam uma escalada. Definitivamente há um certo simbolismo nisso, Brett. Se você olhar para o ataque iraniano, foram 14 mísseis que eles anunciaram com antecedência. Nós lançamos 14 bombas Bunker Buster. Como o presidente me disse mais cedo, nossos mísseis, nossas bombas eram um pouco maiores do que as deles. Nossas bombas realmente cumpriram o objetivo de eliminar o programa nuclear deles. Mas veja, nós estamos felizes mais uma vez em reiniciar o processo de paz, como o presidente acabou de fazer hoje. A mensagem foi entregue diretamente ao EUA ou por meio de um emissário? A mensagem sempre é entregue por algum tipo de intermediário. Isso tem sido consistentemente verdade em relação aos iranianos. Claro, adoraríamos conversar com eles. O presidente tem sido claro sobre isso. Adoraríamos ter uma conversa direta sobre como avançar com essa questão, porque, mais uma vez, precisamos dar um passo atrás aqui. Por que o presidente fez o que fez na última semana? É para que pudéssemos destruir o programa nuclear deles. Se eles tentarem reconstruí-lo, vão acabar mais uma vez do lado errado do poder americano. Nós não queremos isso e acho que eles também não querem, mas agora a bola está com eles. Você tem sido relutante ou pelo menos cauteloso em se envolver anteriormente? E isso foi público. O que fez você apoiar essa ação desta vez? Bem, acho que o presidente foi muito claro e sempre concordei com o presidente que o Irã não pode ter uma arma nuclear. E você tenta conduzir o processo diplomático o máximo que puder. Quando o presidente decidiu que isso não iria funcionar, ele tomou a ação que precisava tomar. Agora estamos em uma nova fase. Essa ação foi bem sucedida. Tivemos uma operação militar extremamente bem sucedida para eliminar o programa nuclear deles. Agora vamos passar para a próxima fase e eu acho que o presidente... Veja, às vezes ele está disposto a usar a paz, às vezes está disposto a usar o poder militar. Acho que realmente depende do que os iranianos fizerem a partir de agora. Acha que eles vão fazer agora? Bem, é uma questão em aberto, Brett. Eu não quero prever o que o outro lado vai fazer, mas acho que sei o que nós faremos se eles continuarem a buscar uma arma nuclear. E espero que eles não escolham esse caminho, porque sei que o presidente quer ver o Oriente Médio se tornar pacífico e próspero no futuro. Isso não vai acontecer se o Irã voltar a buscar uma arma nuclear. E para as pessoas... Então, falamos sobre as pessoas que acreditam que isso está caminhando para a Terceira Guerra Mundial, especialmente dentro do seu próprio partido. Há um grupo que é muito vocal, há outro grupo que diz: vocês deveriam derrubar esse regime porque ele é maligno e horrível e tem feito coisas terríveis há décadas. Como você concilia esses dois lados e esse regime pode continuar no poder e ainda assim ter essa reação, esse relacionamento pacífico com os etíopes? Acho que o presidente conciliou esses dois lados muito bem, porque ele é o líder do movimento e muitas pessoas confiam no presidente. Elas reconhecem que não estão vendo as mesmas informações de inteligência, não estão vendo os mesmos documentos confidenciais. Elas confiam que o presidente fará um bom trabalho. Mas o mais importante, Brett, eu acho que ele conseguiu encontrar um equilíbrio muito bom aqui. Tínhamos um objetivo muito específico, foi algo profundo e difícil de realizar, a eliminação do programa nuclear iraniano, e eu acho que o presidente conseguiu fazer isso com sucesso. Você está perguntando se os iranianos estavam perto de uma arma nuclear? Brett, eles estavam muito perto de uma arma nuclear. E o que eu incentivo meus compatriotas americanos a pensarem aqui é que, há uma semana, os iranianos estavam bastante próximos de conseguir uma arma nuclear. Agora, eles não podem construir uma arma nuclear. Esse é o maior testemunho da liderança do presidente e do sucesso da nossa missão em uma semana, graças a Deus. Até agora, sem perder uma única vida americana, nós eliminamos o que era um programa nuclear ameaçador que poderia ter desestabilizado o mundo inteiro. Agora, esse programa não existe mais. Fizemos isso por meio de uma liderança presidencial eficaz e também graças ao trabalho muito competente das nossas tropas. Com que frequência acontece de você estar prestes a dar uma entrevista e receber uma publicação no Truth Social segundos antes? Você tem alguma noção do que se trata, mas é bem detalhado. Quando te perguntam sobre algo que o presidente acabou de divulgar...
E nesta administração, Brett, isso acontece bastante, na verdade, mas nós sabíamos que isso viria. O rascunho foi interessante. Eu acabei de ler o rascunho cerca de 2 minutos antes de entrarmos no ar. Estava um pouco diferente do que o presidente tinha me mostrado algumas horas atrás. Mas, novamente, eu sabia que ele estava ao telefone enquanto eu vinha para cá. Então eu sabia exatamente o que íamos fazer. E veja, eu adoro isso nesta presidência e nesta administração. Ele está sempre trabalhando. Ele não diz, sabe, que o vice-presidente vai dar uma entrevista, então vou parar de fazer qualquer coisa. Ele diz, sabe, nós vamos fazer o trabalho do povo americano. O vice-presidente sabe o que estou tentando realizar. E se eu conseguir, ótimo, porque vamos conversar sobre isso e comemorar, porque é algo a ser comemorado. Eu não posso enfatizar isso o suficiente, Brett. Nós destruímos o programa nuclear iraniano. 0 americanos morreram. Isso é algo realmente, realmente incrível. Americanos, sejam democratas ou republicanos, deveríamos estar comemorando isso. Senhor vice-presidente, agradecemos por ter vindo e lidado com os socos também.